podem expressar o que eu sinto em meu coração. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, amado irmão, amada irmã que nos acompanha nesse culto, onde pela leitura, pelas orações, pelos hinos entoados, a presença de Deus é notória aqui nesse lugar. Que Deus abençoe, amado irmão, amada irmã, amigos, amigas que nos acompanham nesse momento de culto, e que aí no teu lar, aí na tua casa, você também possa sentir a presença de Deus, essa presença gloriosa que pelo seu Espírito Santo nos sustenta, nos faz com que nós continuemos a caminhar, glorificando a Deus e vencendo assim a todas as dificuldades. Que em nome de Jesus, nessa noite, você também possa abrir o seu coração e glorificar a Deus, porque Ele é merecedor de toda honra e de toda glória. Eu convido a todos a fazermos uma leitura bíblica ali no livro na carta de 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Vamos meditar alguns minutos em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Essa leitura vai começar no versículo de número 2 e vai até o versículo de número 10. Então é 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 2 ao 10. A palavra de Deus, então, nos diz assim: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do vosso trabalho de amor e da vossa firmeza de esperança no nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, reconhecendo, irmãos amados, de Deus a vossa eleição. Porque o vosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em plena convicção, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós vos tornastes nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo no Espírito Santo. De maneira que fostes exemplo para todos, os fiéis da Macedônia e da Acaia. De vós fez-se ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma, pois eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos entre vós. Dizem-nos como vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e aguardardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Graças a Deus pela sua palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa passagem aqui, amados irmãos e irmãs, ela tem uma conexão ali com aquela passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, ali do versículo 1 até o 14, onde fala da chegada de Paulo, da chegada de Silas, até a cidade de Tessalônica. Essa cidade de Tessalônica, naquele tempo, era uma cidade muito, mas muito especial, porque era uma cidade rica, uma cidade que ficava numa posição estratégica, uma posição de destaque, porque ela era um caminho de passagem entre o Oriente e entre Roma, que era a metrópole da época, a cidade que era o centro da época. Então, Tessalônica ficava ali numa posição intermediária, próxima do Mar Egeu, com um porto. Então, era um local que reunia ali muitas pessoas. Tessalônica, naquele tempo, era um lugar por onde passavam sempre militares, passavam comerciantes, passavam viajantes, aventureiros, pessoas em busca de oportunidade.
E também havia ali um grande tráfico também de escravos. Então era um lugar onde muitas pessoas por ali, muitas pessoas por ali passavam. Era um lugar importante dessa travessia entre o Oriente e entre o centro, que era a cidade de Roma. Paulo e Silas chegam até aquele lugar. Primeiramente, então, se nós formos acompanhar ali no capítulo 17, ali de Atos dos Apóstolos, eles fazem, então, um primeiro contato ali, naquele início daquele trabalho de evangelização, naquele lugar, e vão primeiramente, então, às sinagogas, onde por 3 sábados, então, Paulo ali faz o trabalho e começa a trazer a palavra de Deus, começa, então, a testemunhar daquilo que Deus havia feito na sua vida e levar, então, aquele povo a mensagem do Evangelho. Paulo faz isso por 3 sábados. Na sequência, diz a palavra do Senhor, começou a haver, então, ali um enfrentamento, começou ali a haver um movimento invejoso por parte até daqueles judeus e outras pessoas do setor público daquela cidade, que então se voltam contra Paulo. Paulo, então, deixa a sinagoga e o trabalho segue por mais algum período nas casas. Mas, em sequência, então, Paulo sai. Ele deixa, então, Tessalônica para seguir, então, a sua trajetória missionária. É justamente sobre esse ponto que nós vamos meditar nessa noite. Essa saída. Então, Paulo chega, Paulo prega, Paulo tem, então, um contato de comunhão com essas pessoas ali, de origem grega e outras mais naquele lugar, mas num certo momento, pela perseguição que veio e pela circunstância, e nós cremos que tudo isso estava na direção de Deus, Paulo então deixa Tessalônica e sai, deixa ali outros irmãos responsáveis pela obra, mas ele sai. Então há um afastamento pessoal daqueles irmãos ali. Paulo então segue viagem, Paulo então vai pregar o evangelho em outro lugar. Vai dando, então, prosseguimento, assim, à sua viagem missionária. Ele continua. Mas o mais importante de tudo, o amor que Paulo tinha por aqueles irmãos. Que era também o amor que Deus tinha por aqueles irmãos. Aquele trabalho não fica, então, deixado para trás, largado com indiferença e abandonado. Deus continua, então, ali, trabalhando naquele lugar. Mas Paulo vai, e Paulo então se direciona para eles, então, em 2 oportunidades ali pelas suas cartas, confirmando, falando aquilo que ele sentia por aqueles irmãos ali naquele lugar, falando que Paulo se lembrava deles, do amor que Paulo tinha por eles, da intercessão que Paulo tinha por eles, e da preocupação para que eles seguissem a palavra de Deus, para que eles não desviassem para a esquerda, não desviassem para a direita, mas para que eles seguissem aquela doutrina que Paulo deixava, que era a doutrina da salvação, que era, então, essa comunhão com o Senhor Jesus Cristo, essa crença, essa fé no Senhor Jesus Cristo, para que assim eles seguissem, então, independente da origem que eles tinham, independente da idolatria, dos deuses que eles adoravam anteriormente, que eles viessem a ter, então, uma vida cristã saudável, que eles não perdessem nas suas vidas, independente da idade que cada um tinha, independente da fase da vida que cada um tinha, que todos perseverassem na fé, que todos perseverassem, que todos continuassem, então, seguindo o Senhor Jesus. E nesse momento, então, amados irmãos e irmãs, que nós vivemos assim, um período também forçado, como foi com Paulo e com os Tessalonicenses, mas também nós passamos agora, já há alguns meses, passando então por esse período onde fisicamente nós não estamos aqui unidos, cultuando a Deus no mesmo templo, aqui no mesmo local, na mesma igreja, mas há 5 passagens desse trecho bíblico que eu gostaria de nessa noite, compartilhar com os irmãos, para que nós venhamos a meditar, e são lições importantes que Paulo passou para aquele povo ali, e que são importantes para o povo de Deus hoje, são importantes para nós hoje aqui. A primeira parte que eu separei para os irmãos, que é importantíssima para que nós venhamos a refletir nessa noite, está justamente nesse versículo de número 2, onde Paulo diz assim: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós
em nossas orações. Orar uns pelos outros. Deus se agrada, é o papel da igreja, é o papel de todos nós, e nós temos que ter alegria, então, nisso, de orar a Deus e orar também uns pelos outros, interceder também uns pelos outros. Não deixar de maneira alguma que esse tempo que vai passando, semana após semana, dia após dia, venha esfriar em nós essa disposição de estarmos orando a Deus, intercedendo a Deus por nossas vidas, agradecendo a Deus, glorificando pela salvação que Ele nos dá por meio de Jesus, e também intercedendo uns pelos outros, não esquecendo dos nossos irmãos, não esquecendo das nossas irmãs. Essa passagem também se repete ali na segunda carta aos Tessalonicenses, ali no capítulo 1, no versículo 11, que ele diz assim: pelo que também rogamos sempre por vós, para que o vosso Deus vos faça dignos da vossa vocação. Sempre rogamos, nós continuamos orando por vocês, nós continuamos intercedendo por vocês, nas nossas orações, nós continuamos nos lembrando de vocês. Amado irmão, amada irmã, não esqueça dos irmãos, das irmãs na fé. Interceda, continue intercedendo. Aleluia, glória a Deus. Deixe um período da sua oração. Claro que nós temos os nossos clamores, nós temos as nossas necessidades, mas vamos deixar também um período para incansavelmente interceder, clamar, fazer menção, lembrar dos nossos irmãos e das nossas irmãs, fazendo menção de vós em nossas orações. Paulo tinha ido, aquele relacionamento temporal, físico ali naquele lugar, tinha sido rompido. Mas aonde Paulo estivesse, diz a palavra do Senhor, fazendo menção deles nas suas orações. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar sempre, amados irmãos e irmãs, uns pelos outros. Vamos interceder uns pelos outros, sabendo que a distância, o tempo pode passar, mas nós estamos unidos em oração. Aleluia, glória a Deus. Paulo fazia então essa oração por todos. Segundo aspecto, está ali no versículo 3, lembrando-nos sem cessar da vossa obra, da obra da vossa fé, do vosso trabalho de amor, da vossa firmeza e esperança em nosso Senhor Jesus. Aquele povo ali tinha fé, e essa fé era visível pelos de fora, era perceptível, não era uma coisa escondida, não era uma coisa que a pessoa tinha que investigar para descobrir, mas aquele povo tinha uma fé que era visível. A vossa fé do vosso trabalho e da vossa firmeza da esperança. Era um povo que não tinha vergonha de ser cristão, era um povo que era firme naquilo que ele cria, era um povo que tinha experiência com Deus, era um povo que recebeu essa bênção, essa boa nova do Evangelho, e isso começou a fazer parte então das suas vidas. Essa palavra encontrou então ali corações que se tornaram terra fértil. Então era um povo que tinha fé, e isso se refletia também no trabalho que eles faziam, de amor. Então havia também naquela comunidade ali o amor. Aleluia, glória a Deus. Então um povo que intercede, um povo que realiza ali o trabalho de amor também. E era um povo que tinha firmeza na sua fé. Era um povo firme. Aquele lugar era um lugar cosmopolita, era um lugar que tinham pessoas de diferentes origens. Era um lugar que tinham pessoas que tinham as crenças as mais diversas. Mas era um povo que tinha firmeza, era um povo que adorava a Deus, era um povo que glorificava o nome do Senhor, era um povo que não arredava pé da sua fé no Senhor Jesus. Eles eram firmes na sua crença e em seguir ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Era um povo que glorificava, e nesse tempo de agora, nós não devemos então desanimar, mas a igreja tem que estar firme, tem que estar unida, intercedendo uns pelos outros, e é uma igreja que tem que estar ali aos pés do Senhor, glorificando a Deus, tendo fé no Senhor, que aconteça o que acontecer, Deus nos dará a vitória, porque Ele é poderoso para nos abençoar. Aquele tempo era difícil, aleluia, glória a Deus. Havia muitas coisas ali. Se nós formos voltar para Atos ali, quando aquela igreja, quando Paulo pregava na sinagoga, e depois que passa para os lares, para o lar dos irmãos,
até as autoridades públicas, já não eram mais somente os líderes da sinagoga, as autoridades públicas também começaram a criar dificuldades ali para que a igreja florescesse. Mas Deus era poderoso e o trabalho ali vingou, ali foi para frente. Glória a Deus. Então o nosso Deus é poderoso, desde que nós venhamos a agir e a viver com fé no Senhor Jesus. Conforme diz a palavra de Deus aqui, os Tessalonicenses nessa passagem, eles tinham amor e eles tinham firmeza naquilo que eles criam, na esperança deles, eles eram firmes. Então a igreja tem que marchar, a igreja tem que continuar firme, glorificando a Deus, louvando a Deus e sabendo que a vitória vem do Senhor. Sabendo que a nossa vitória vem dele. Ele é poderoso para nos abençoar. No versículo 5 ele diz assim: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. Naquela igreja tinha, e na nossa igreja também tem, a ação de Deus, a ação do Espírito Santo de Deus. Não foi somente em palavras. Palavras aquele povo tinha ouvido muitas crenças, tinham ouvido muitas tradições, tinham ouvido muitas outras formas de religiosidade, muitas expressões de tradição e de religiosidade. Mas essa palavra era diferente, a palavra que Paulo trouxe, a palavra de Jesus Cristo, era uma palavra diferente, porque era uma palavra que vinha com poder, vinha com autoridade. Era uma palavra que realmente trazia resultado, era uma palavra que que alcançava o objetivo da salvação daquelas pessoas. Era uma palavra maravilhosa, era uma palavra que vinha acompanhada do Espírito Santo de Deus, da Consolador, daquele que nos convence, daquele que trabalha em nós, que trabalha no meio da igreja. A palavra então vinha junto, era uma palavra de poder, e era uma palavra que vinha então com o Santo Espírito de Deus. Aleluia, glória a Deus. E em plena convicção, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de nós. E o versículo 6 diz assim, outra coisa: e vós vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. E como esse mundo precisava naquele tempo, e como o mundo precisa hoje, imitadores do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Como o mundo precisa hoje de ver verdadeiros imitadores do Senhor. Aqueles que não negociam a palavra de Deus. Aqueles que seguem a palavra de Deus com essa firmeza que nós lemos aqui no versículo anterior. Eles tinham convicção, eles tinham experiência com Deus, e isso levava eles a imitarem o Senhor, a seguir o exemplo do Senhor, a ver aquele evangelho como algo que realmente ele era, algo verdadeiro. Não, esse evangelho eu quero para mim, porque ele é verdadeiro, ele tem a salvação para a minha alma, ele tem a mudança de vida que eu procuro, ele me preenche. A palavra de Deus, ela nos preenche. A palavra de Deus faz com que o nosso vazio existencial deixe de existir. A palavra de Deus dá uma razão para a nossa vida, ela nos faz entender o nosso papel enquanto filhos de Deus. Aleluia! E ela nos deixa, então, suficientemente, então, nós somos esclarecidos, nós temos, porque essa palavra é a verdade. Ela nos preenche, ela preenche o nosso coração, e ela faz com que as pessoas, então, a sigam com essa convicção, com essa firmeza que os tessalonicenses daqui seguiam, mesmo debaixo daquele ambiente de perseguição. A palavra de Deus era, e é hoje ainda, o remédio para a alma do homem, o remédio para o homem. Nela o homem entende que ele é um pecador, nela o homem entende que ele por si só, pelos seus méritos, pelo seu esforço pessoal, ele não consegue se salvar, mas a salvação vem por meio de Jesus, e Jesus é o Filho de Deus que ressuscitou, e esse sacrifício, então, trouxe para nós essa bênção da salvação, por essa graça, que é uma bênção que nós, todos nós não merecíamos, mas que Deus dá por meio de seu Filho. Então essa palavra maravilhosa, essa palavra tremenda,
que conduz então aquele povo a serem o quê? A deixarem de ser cada um de acordo com a sua cultura, de acordo com o seu jeitão, de acordo com aquilo que aprenderam, para serem imitadores do Senhor. Ser um imitador do Senhor significa levar realmente, deixar com que essa palavra então entre no seu coração, com que essa palavra então faça efeito, e essa palavra, quando ela entra no coração do homem, então ela vai transformando, ela vai mudando. A pessoa vai se afastando, então, do pecado, vai se afastando, ela vai tendo uma intimidade maior, ela vai tendo uma comunhão com Deus, ela vai entendendo aquilo que é pecado, aquelas coisas que a afastam de Deus, e vai seguindo, então, aquele caminho, aquele exemplo que o Senhor Jesus nos deixou. Quem nos ajuda a isso é o Espírito Santo de Deus, e nós vamos, então, levando uma vida diferente, uma vida, então, longe do pecado. Um dos pecados que aqui fala nesse texto era que eles tinham muitos ídolos ali. Então eles não adoravam a Deus, eles tinham a idolatria muito forte nesse lugar. Mas quando Deus entra, quando a palavra do Evangelho do Senhor Jesus entra, e o Espírito Santo encontra corações para fazer a obra, a situação muda. E eles passam então a ser imitadores do Senhor. Imagine um ambiente daquele ali com imitadores do Senhor. A rotina naquelas cidades, naquele tempo, era uma rotina de competição. Era uma rotina dura. A vida era dura. E nesse ambiente todo, daquele contexto daquela época, vemos pessoas falando em amor. Falando em amor. Falando em orar uns pelos outros. Que bênção. Falando que tem esperança. Que nós temos que ter firmeza na nossa fé, porque nós encontramos o caminho. Nós encontramos um caminho maravilhoso, um caminho de salvação. Isso para a época era um choque gigantesco, mas eles entenderam essa mensagem. A igreja hoje caminha porque ela entende essa mensagem. E nesse tempo agora, com esse afastamento, conforme aconteceu com aqueles lá, com aqueles irmãos, aquelas irmãs daquela época, hoje esse afastamento que nós temos, que não é tão grande quanto eles tinham naquela época, amados irmãos e irmãs, continuemos aonde quer que nós venhamos a estar, a sermos imitadores do Senhor, glorificando a Deus e vivendo verdadeiramente esse evangelho maravilhoso que Ele nos deixou. Imitadores do Senhor, aleluia, glória a Deus. Aí ele continua aqui no versículo 6, dizendo assim, e vós se tornastes imitadores do Senhor, recebendo a palavra. Então eles receberam a palavra em muita tribulação, mas com gozo do Espírito Santo. Essa verdade tinha achado dentro deles uma terra tão fértil, mas tão fértil, que por mais que houvessem as dificuldades, por mais que tivessem os desafios, por mais que tivessem as lutas, as perseguições, eles ouviam com gozo, com alegria. Essa palavra que o Espírito revelava a eles, já era suficiente, alimentava, e aquele povo seguia. Havia alimento ali, eles sabiam, identificavam isso pelos olhos da fé, e eles eram então alimentados pela palavra de Deus. Alimentados então com gozo do Espírito Santo. Então a pessoa ela segue alegre, ela segue feliz, porque ela tem esperança na vinda do Senhor Jesus, e nada mais importa. Então aquelas coisas que eram ruins, que aconteciam, aquela realidade difícil, eles sentiam, eles percebiam que a coisa era difícil, mas tinha algo que tinha um valor maior, um poder maior, a restauração que eles tinham recebido do Senhor Jesus, e essa vida então que eles levavam, pelo evangelho que foi pregado a eles, e eles aceitaram, e isso era motivo então de gozo, era motivo de alegria, era motivo para eles glorificarem a Deus, era motivo para eles exaltarem o nome do Senhor. Hoje em nossos dias não é diferente, nós temos que continuar exaltando o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor, orando uns pelos outros, vivendo em fé, e vivendo também, esperando e crendo na ação de Deus, conforme acontecia naqueles dias, com convicção. Eles eram convictos, eles sabiam o que ia acontecer, eles sabiam que Deus era com eles. O versículo 10 diz assim, e aguardardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura.
que nos livra da condenação. Além de tudo isso, além dessa mudança que todos aqueles irmãos e aquelas irmãs ali tinham, tinha algo também muito especial e que nós não podemos nos cansar de lembrar, de glorificar a Deus e de dizer que nós estamos aguardando a volta de Jesus. E aguardar desde os céus a seu filho. Eles aguardavam também, eles esperavam. Qual era esse filho? Aquele que ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. E nós também aguardamos com esperança. Nós também aguardamos com fé. Nós também aguardamos com bom ânimo a volta do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. E esse Jesus, então, é aquele que nos salva. Ele é o motivo da nossa esperança. Ele é o motivo pelo qual nós não devemos desanimar. Ele é o motivo pelo qual nós não devemos ficar mornos na fé. Nós não devemos esfriar a nossa fé. Mas nós devemos estar firmes que o resultado de tudo é esse grande encontro com o Senhor Jesus. Orando uns pelos outros, vivendo em fé, esperando a ação de Deus. E aguardando aquele grande dia da volta do Senhor Jesus. Jesus voltará. Se tem alguém que porventura agora, nesse momento, nos assiste, que ainda publicamente não aceitou a Jesus, não fez um gesto de aceitação a Jesus, nós vamos orar nesse momento. E que a nossa igreja siga unida, sigam intercedendo uns pelos outros, que nós vamos passar e vamos cantar o cântico da vitória. E o nome de Deus vai ser glorificado. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai celestial, nós te damos graças, ó Pai, pela tua palavra, Senhor. Abençoa cada irmão, cada irmã que nos assiste nesse momento, ó Deus. Abençoa os irmãos da igreja, Pai amado e santo, as irmãs, ó Pai, dando a elas, Senhor, a vitória que elas vêm buscar em Ti, porque confiam em Ti, Senhor, porque a esperança deles e delas está depositada no Senhor. E da mesma forma, ó Deus, se tem alguém nesse momento que ainda não aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador, Pai amado e santo, abençoa nessa hora, Senhor, dando a bênção da salvação, Pai amado, dando, Pai amado e santo, a chance de um encontro contigo, ó Deus, para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Pai, assim, Senhor amado, nós te agradecemos, ó Deus, por esse culto, por essa oportunidade maravilhosa, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deixe Jesus Cristo entrar, deixe Jesus Cristo entrar, deixe Jesus Cristo